Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje nós vamos continuar a resolução do livro Texto Moisés Nussenswag, curso de Física Básica, volume 1, Mecânica. Vamos resolver o problema 10 do capítulo 13, que trata sobre forças de inércia. Vamos ler o enunciado do problema e em seguida resolvê-lo, tá? Bem, o problema 10 do capítulo 13 diz o seguinte, né? Aplicando o raciocínio da seção 13.7, né, B, estime o ângulo de deflexão gravitacional θ de um raio luminoso que, propagando-se no vácuo, tangencia um corpo esfericamente simétrico de raio R e massa m grande, percorrendo depois um trajeto de comprimento L muito menor que R grande, de tal forma que se possa desprezar a variação da aceleração da gravidade ao longo do percurso L, para a qual a deflexão é calculada. Estime o valor de θ para o Sol com os dados, né, do Sol é o raio, 6,95 vezes 10 a oitava, massa de 1,99 vezes 10 a 30 kg e para L igual a 10 a quarta quilômetros, tá? Então, esse problema, né, eu tentei fazer um desenho, né? Esse desenho ele faz alusão a um efeito físico chamado lente gravitacional, né? Só que nós vamos dar um tratamento, digamos assim, clássico para ele, né? Então você tem aqui o Sol, né, de massa m grande e raio R grande, tá? E aí você tem uma estrela numa dada posição e ela emite um raio de luz. E essa estrela, esse raio de luz que vem e se propaga em linha reta, quando ele passa próximo do Sol, tangenciando ele sofre uma deflexão, né? Esse raio de luz que se propaga no vácuo. E aí, se você faz uma projeção desse raio desviado, quando ele passa próximo do Sol, aqui tangenciando ele, quando você faz uma projeção em linha reta, você vai ter uma posição aparente da estrela. Então, a posição aparente ou virtual da estrela, na verdade, tem uma deflexão angular θ em relação à posição real da estrela. E isso, de acordo com a relatividade geral, o valor desse θ de deflexão, né, se você fizer os cálculos, você encontra que é 1,75 graus esse ângulo de deflexão entre a posição real e a posição aparente da estrela, né, no céu profundo. E aí, esse corpo esférico, o Sol aqui, né, a gravidade está atuando nesse ponto, né, em direção ao centro. Então, você considera que essa gravidade ela é constante, né, para um L muito menor que esse R grande aqui, né? Então, se você pega esse desenho, né, e faz uma transposição, né, aqui, local, né, como se fosse aqui um elevador, né, um elevador em queda com gravidade G, né, apontando para o centro aqui do Sol. Então, se você emite um raio de luz, para quem está dentro desse elevador aqui, você vai ver uma trajetória do raio de luz de A para C, ou seja, uma linha reta. Um referencial fora, né, desse sistema acelerado para baixo com G, você vai ver o raio de luz fazendo um desvio, um ângulo θ, exatamente esse ângulo que está aqui, né? Então, esse θ é o mesmo que esse, né, que nós queremos calcular. E essa trajetória que o raio de luz faz, né, quando você faz esse experimento mental, né, de queda numa espécie de elevador, chamado elevador de Einstein, você vai ter uma trajetória parabólica, né? Nós sabemos, né, esse tipo, quando tem uma aceleração constante, a trajetória do objeto, né, no caso o raio de luz, vai ser uma parábola. E aí, se você traça uma linha ligando os pontos A até C, e A até B e C, você vai ter um triângulo retângulo aqui, de um certo ângulo θ. Está aqui o triângulo. O raio de luz vai cair, digamos, de uma altura Hzinho, que eu chamei, né? E ele vai percorrer uma distância horizontal de A para C, que eu chamei de L. E esse é o ângulo θ. Então, eu vou considerar que esse L é muito menor que R grande, que é o R grande é o raio do Sol. Tá? Então, é exatamente um cálculo bastante simples, né? Usa a tangente de θ, a tangente de θ é H sobre L, né? H é a altura de queda livre desse raio de luz, né? Que ele sai de C para B, né? A altura de queda, então a altura de queda é a aceleração, né? Lá usando a equação do sorvetão lá de movimento retilíneo uniformemente variado, essa altura é A, t quadrado sobre 2, né? E aí tem um L aqui embaixo, e essa aceleração é a própria gravidade, puxando o raio de luz para baixo. Essa aceleração é a própria gravidade, e aí você vai substituir agora os valores, né? Você vai substituir, você vai considerar que
Esse tempo você pode associar com a equação da velocidade. O que é velocidade? É espaço sobre tempo. E aí o tempo que o objeto leva para... O objeto não, o raio de luz, para cair de uma altura h, né? É o mesmo tempo que ele percorre o ponto de A para C. E de A para C ele está indo com uma velocidade da luz que é C, para qualquer referencial que você tenha, né? Então, C, velocidade da luz, é espaço sobre tempo, é L sobre T. E esse T que está aparecendo aqui, ele é L sobre C. Então, você vai substituir esse tempo L sobre C aqui. E a gravidade, lá da gravitação, né? O campo gravitacional é a constante gravitacional, a massa do corpo que gera esse campo, no caso, a massa do Sol, e o raio dessa estrela ao quadrado. Vai substituir tudo nessa equação, esses dois resultados. Com isso, você vai chegar na expressão da tangente igual a esse termo aqui, ó. E aí a tangente é esse termo, e aí você vai fazer aqui, já que você quer calcular esse ângulo, então o ângulo é igual ao arco cuja tangente é esse resultado. Perceba que aqui tem L sobre R, então L sobre R, você sabe que L sobre R é muito menor que 1, então você vai fazer uma expansão em Taylor do termo L sobre R aqui, ó, que aparece dentro do arco tangente. Quando você faz uma expansão em Taylor do termo L sobre R, o que vai acontecer, né? Você faz uma expansão em Taylor desse resultado, né? E aí está expressa aqui embaixo, né? Uma expansão em Taylor do arco tangente desse fator vai dar ele mesmo, menos 1/3, esse termo aqui, esse argumento ao cubo e assim por diante. Como L sobre R é muito menor, né? L sobre R é muito menor que 1, então eu vou considerar que o θ é aproximadamente o primeiro termo, uma aproximação, está aqui. E aí você vai substituir os valores que foram dados no problema, né? A constante gravitacional, a massa do Sol, o L, o C e o R. Se você substituir aqui, você vai encontrar um θ de 0,015 vezes 10 a menos 6 radianos. Essa é a unidade de medida do ângulo. Mas aí eu posso converter esse radianos para segundos de arco. E aí como é que você vai fazer isso? Lembra, uma regra de 3, né? Lembra que π está para 180 graus. E θ, que é o valor que você acabou de encontrar, está para um novo θ que eu chamei de θ barra. Que esse θ barra vai ser o mesmo θ, só que em outra unidade de medida, que é o segundo de arco. E aí lembra que 1 grau é equivalente a 3.600 segundos e o π é 3,14. Então você encontra o θ barra como sendo θ vezes 180 dividido por π, e esse resultado vai ser expresso em graus. E aí para converter para segundo de arco, você multiplica por 3.600. Substitui esse θ aqui e faz as multiplicações e divisões, você encontra que o θ barra ele vai ser 3 vezes 10 a menos 3 segundos de arco, tá? Então esse é o valor, né, levando em conta o resultado clássico, né, da gravitação universal de Newton para a deflexão da luz, né, o chamado fenômeno de lente gravitacional, tá? E o valor da relatividade, né, que você pode utilizar a relatividade geral para encontrar esse resultado, que é o resultado correto, é 1,75 graus. Então perceba a diferença aí, tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!